E aí, pessoal? Mais uma coisa embriagando o Brasil. Foram nessa último julgamento dele sobre que vai botar ele, ficar ele mais inelegível ainda. Aí, para se defender, o advogado lacrou lá, né? Porque só querem lacrar. Que ele teve menos tempo, cerceando a defesa e tal. Papá. Aí os caras, né? Tá, então nós vamos te dar mais tempo aí. Vamos te dar, sei lá quanto tempo. Adivinha? O cara não usou o tempo. Ele só quis lacrar. Ele vai pegar isso aí, como eles pegam, os deputados fazem isso, eu pego aquela frase feita, não mostro o outro lado, não mostro defesa, não mostro por que aconteceu aquilo. Ele vai pegar aquilo ali e vai ficar para os minions que estão perseguindo. É isso que eles querem governar pela internet. Na verdade, eles aprenderam com os nazistas. Porque eles diziam, o Hitler lá, o cara da comunicação do Hitler, ele dizia, impute ao outro o que tu faz, que o povo vai. Uma mentira falada 1000 vezes vira verdade. É assim que eles fazem. E o gado quer ser enganado, o gado odeia o PT, não sabe nem por quê, mas odeia. Não sabe nem que a melhor fase econômica do Brasil em 500 anos foi de 2003 a 2014. Só que tem essas agências da CIA, Globo, Band, Record, Estadão, Folha, Veja. Além de ser da agência da CIA, defende o interesse dos bancos aqui. Então, nós vamos pagar sempre essa aposta, porque eles não têm. E aí vai ficar sempre esse lacrezinho dos MBL, dos advogados, da Globo, da PIG completo aí, da Band e tal. Porque esse negócio que eles estão falando do Hamas, da história da Palestina, isso aí é lacração, deixa de ser lacração. Eles vão com uma meia da meia verdade para dizer um absurdo. O Brasil, para vocês terem uma ideia, o Brasil segue a orientação da ONU. A ONU não coloca o Hamas como um movimento terrorista, é um partido lá daquela lá. Então o Brasil segue. Se o dia a ONU botar o Hamas como terrorista, ela vai ser terrorista. O Brasil, lógico, se fosse os lambibota, o Brasil ia até mudar a nossa embaixada para Jerusalém. Mas porque nós estava com um tenentinho lambibota que bate continência para os americanos. Não porque nós estava sendo governado por um brasileiro que defende os interesses brasileiros. Aí eles iam achar que o Hamas, ia oficialmente dizer que o Hamas é um terrorista. E agora nós não, a gente segue a orientação da ONU, mas até chegar a isso, os caras que acreditam na lacração, que só cercearam o meu tempo aí, então tá, toma mais tempo aí, se defenda, também usa o tempo. Sabe, é só essas lacração aí, vai ficar. É difícil explicar a história, explicar o que aconteceu. É difícil explicar que a Palestina não é o Hamas. O LP diminuiu força lá e tal, porque Israel fez muita propaganda. E o Hamas só cresceu por causa que Israel deixou. Tudo indica. Até tem repórter americano falando isso. Tudo indica que o Netanyahu... Tem uma frase do Netanyahu que diz: vocês querem acabar com a faixa de Gaza? Dê força pro Hamas. Claro, porque daí ele vai ter uma desculpa para reagir a esses loucos que nem o Hamas. É isso que eu digo quando eu fico louco, quando aconteceu aquele negócio do galo tocar fogo na estátua. É tudo que eles querem. Eles querem que os galos, um cara inteligente, um cara que podia botar muita consciência no trabalhador, vá lá e toque fogo numa estátua podre lá que não serve nada. O que importa é a ideia, a estátua fica lá ou não, tocar fogo só vai dar força para eles. Quebrar o vidro do Itaú é 0,000000000 a fortuna que o Itaú nos rouba. Mas os caras vão lá e quebram o vidro, daí dão força para quem? Dão força para os caras que dizem que nós somos violentos, não sei o quê. Não quebra o vidro do Itaú, deixa lá, vamos combater o Itaú pelas ideias, vamos mostrar que eles ganham trilhões e trilhões do nosso suor sem fazer esforço nenhum, com 13,25% de juros, sem criar um emprego, ou criar uma miséria de emprego que está lá.
Essa que é a diferença, entende? E é isso que... Agora, eu estou do lado dos palestinos desde sempre, desde antes disso, desde que eu comecei a estudar a história na minha vida. Agora, tem que saber o que está acontecendo. Porque eles continuam com a ideia. Um advogado que faz isso, diz que está sendo perseguido porque cercearam o tempo e depois não usa o tempo. Ele tá sabendo que tem muitos Moro no judiciário ainda. E os Moro, os juízes que tipo Moro, eles não melindram. Como é que ele disse? Não dá para melindrar o FHC, como é que ele disse? Não estou podendo melindrar um aliado. Eles não melindram os aliados. E eles são aliados dessa gente. Esses juízes são funcionário público, têm imobilidade e não sei o quê, e ganham dinheiro até que vive, e não defendem a justiça. Eles defendem as ideias dele, porque acho que aquela lei está errada, então pronto, acabou. Sabe, não pode ser assim. Isso aí acaba com a justiça. E os poucos que ainda têm ideia, que conseguem entender que uma norma, mesmo que a norma seja errada, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser mudada conforme o rito disso. Que só pode mudar aquela lei se o Congresso mudar, se todo mundo aceitasse. Tem certas leis que precisam de 2/3 do Congresso. E assim, tem que seguir as normas. Se tu achar que está errado ou não, azar é o teu. Porque não tem perfeição, não existe perfeição. Eu queria, por exemplo, que as filhas dos generais não ganhassem pensão. Porque tem uns aí que eles dizem que ganham 17 mil por mês. Tem o esforço trabalhador. E é tu, onde mais dói é em ti que ganha pouco. Não neles lá, não nos donos do Itaú, que ganham bilhões e bilhões, sem criar um emprego, sem aumentar o teu salário. Pensa bem esses bilhões e bilhões que vai para o Itaú, vindo aqui na economia real. Aí tu podia ter um salário melhor, podia inventar um negocinho, mas tem que ter dinheiro aqui na economia real. Senão os negocinhos não saem. Abraço!